Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam. O convívio em família apresenta muitos desafios. Cada membro da família tem um temperamento e por isso é necessário buscar harmonia e paz. Sabemos que o Senhor entregou em nossas mãos a função de edificar a casa com sabedoria. E no programa de hoje nós vamos meditar no texto de Provérbios 21:19. Para essa conversa, nós estamos aqui novamente com as queridas Giovana. Paz do Senhor, Miriam, a paz do Senhor a Jesus, todos. amém. Cris, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Miriam, paz do Senhor, Giovana, paz do Senhor a todos. Amém. Cris, eu gostaria que você desse início aí, lendo a palavra do Senhor. Vamos lá. Amém. O texto de hoje, nós vamos ler Provérbios 21:19, que diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda ou irritadiça. Então, nesse provérbio, Salomão faz uma comparação curiosa, que é melhor morar em uma terra seca do que com a mulher rixosa e iracunda. E quem é essa mulher, né? A mulher rixosa é a mulher que gosta de confusão. É aquela mulher que briga, que tem dificuldade de lidar com as frustrações. E a iracunda ou irritadiça é a mulher que tem ira, irritação e indignação. E quando nós vamos falar desses dois elementos, rixosa e iracunda, a raiva, ela se caracteriza como uma emoção, assim como a tristeza, como a alegria, o medo. E Deus nos criou com essas emoções, para que elas funcionem dentro de uma normalidade. Então é como se nós estivéssemos ali com aquele monitor de sinais vitais, e aquele monitor, ele é ali para ver cada função vital do nosso corpo. Sim. Então as nossas emoções foram criadas para que nós vivêssemos dentro dessa normalidade. E se nós extrapolarmos, a gente foge dessa normalidade e isso pode causar alguns danos. No caso da raiva, existe até pesquisas dentro da neurociência que falam da neurofisiologia da raiva, que mostra como ela é prejudicial, na medida em que ela produz hormônios, principalmente a adrenalina, que quando ele cai na corrente sanguínea, ele traz aqueles sentimentos, né, de taquicardia, sudorese, e aquilo ali, ele é altamente viciante. Os estudos mostram que, assim como drogas, o excesso de adrenalina, no sangue, ele causa vício. Então, a mulher que é iracunda, ela é acostumada, ela é viciada a viver dessa forma. E uma mulher assim, ela tem dificuldade de viver em harmonia. Ela tem muita dificuldade de viver em harmonia, porque quando tudo tá bem, ela só sabe lidar com a briga, com a raiva. E ali é dessa forma que ela sabe mediar os conflitos. E a maioria dessas mulheres tem características interessantes que geralmente são criadas em casas em que as famílias já são briguentas, já tem essa característica de turbulência, de muita tensão, e elas costumam reproduzir esse comportamento autoritário, que geralmente ela herda da mãe, ou a agressividade ou a ausência do pai. E como Cris falou, a mulher iracunda, né, a briguenta, ela tem características que são naturais. Mas quando fala que são naturais, elas são fruto da carne. Porque a ira, o ódio, o ciúme, né, isso que move essas brigas dentro de casa, muitas vezes as dissensões, inveja, que movem esses sentimentos, são obras da carne. E são naturais no homem. Agora, a mulher rixosa e iracunda, muitas vezes, ela é fruto de um temperamento descontrolado. Né? É um temperamento, cada temperamento tem sua dificuldade. Alguns com esse fator aqui têm mais dificuldades. Né? Os mais
mais talvez coléricos, têm mais dificuldade, e não sei qual outro pode ter essa dificuldade, mas é difícil, né? Os temperamentos, você tem dificuldade às vezes de controlar aquela impulsividade. Por ter essas diferenças de temperamento, você não entende muito o comportamento do outro em frente a alguns desafios da vida. E aquilo te incomoda, e aquilo você começa a falar, mas nós não vamos mudar o outro com as nossas falas, com as nossas reclamações. E essas reclamações, essas falas constantes, a palavra ela compara com a goteira, né? É como morar com uma goteira, que tem uma goteira em cima. E é engraçado, porque os prisioneiros, tal, eles usam muitas vezes para torturar, né? A história conta que eles usavam gotas pingando todo dia na cabeça. A cabeça fica desse tamanho, a pessoa entra em desespero, enlouquece muitas vezes. Isso acontece dentro dos lares, né? Aquela fala contínua, aquela reclamação contínua. E isso não é bíblico, porque a palavra diz que sobre tudo que nós devemos guardar a fonte, é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração fala das nossas emoções, da nossa mente. Se nós estivermos firmados no Senhor, Paulo dizia, sei passar necessidade, sei ter abundância, tudo posso naquele que me fortalece. E quantas vezes a dificuldade é uma dificuldade de uma enfermidade, às vezes um desemprego, um aperto maior em casa, e aquela vai trazendo aquela aflição. Nós precisamos confiar no Senhor. Mas o Senhor mostrou isso daqui, é efeito, às vezes, de traumas da infância, que a pessoa carrega. Mas o Senhor está mostrando, não é para expor ninguém. O Senhor está mostrando porque o Senhor tem a cura para tudo isso. Muitas vezes, essa reclamação é um pedido de socorro. Quem vai me socorrer? Eu estou desesperada, vocês não me veem? O Senhor te vê. E o Senhor tem a cura para cada um de nós. Né? O Senhor tem a nossa necessidade e está pronto para nos abençoar. Cris, como é que algumas mulheres, né, por que elas manifestam esse sentimento de raiva? Bem, sobre a ótica da psicologia, da psicanálise, a raiva ela tem alguns aspectos. E, por exemplo, a chamada projeção é quando você atribui ao outro um sentimento que pertence a você, mas você não consegue aceitar porque não quer mudar. Então, esse é um dos aspectos. O outro são as dores e mágoas guardadas por atos do passado. Então, é aquele indivíduo que age muito na defensiva. Então, para não sofrer aquela mágoa, aquele rancor, aquela ferida novamente. Então, a pessoa que ela tem essa raiva e age nesse sistema defensivo, é como se o mundo exterior fosse uma ameaça. Então, quando ela sente que pode ser ferida, ela já traz ali a sua defesa. Então, e muitas vezes isso é na fala. Então, ali, antes de alguém falar algo que vai feri-la, ela já usa a palavra e fere o outro. Então, isso é um mecanismo em que denota raiva. E esse comportamento defensivo, muitas vezes a mulher casa e leva isso para o casamento. Então, ela age assim no convívio com o esposo e traz muitas dificuldades. E essa dor do passado, no presente, ela se manifesta como raiva. Então, outra característica é a imaturidade. É aquela mulher, né, no caso, que se comporta de forma infantilizada, que não pode ser contrariada, que é aquela pessoa que não deseja que o outro se comporte a não ser da forma que ela queira. É diferente do comportamento, às vezes, do seu temperamento. É aquela pessoa que tudo tem que ser da forma dela, é o comportamento infantilizado. Se não for feito daquela forma, ela faz o chamado silêncio, ela fica com a cara fechada. Então, é nesse aspecto.
E como Giovana comentou, existem alguns temperamentos em que a raiva, às vezes, ela se manifesta. Então, por exemplo, o temperamento sanguíneo e o temperamento fleumático, eles não têm muita a questão da raiva, não se manifesta muito. Agora, por exemplo, o melancólico, ele é perfeccionista, ele é mais focado no detalhe. Então, é aquela pessoa que, quando se manifesta a raiva, é porque algo que ele planejou, que ele analisou, não deu certo, ou como ele é muito focado no detalhe, então é aquela pessoa que tem um excesso, às vezes, de organização, e a casa, às vezes, fica ali um pouco bagunçada, e ali ela fica, às vezes, com raiva do esposo, do filho, quando algo saiu do planejado. E ela também tem um senso de justiça muito grande, assim como o colérico. Né? O colérico, ele tem mais essa característica de quando é mandado, quando é contrariado, por ser uma pessoa mais objetiva e mais resolutiva. Então, às vezes, falta-lhe a paciência com o outro. E aí a raiva se manifesta dessa forma. Isso daí Giovana. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da palavra, da língua. Isso é muito sério para nós, né? Porque é o que a Cris falou, muitas vezes as nossas frustrações, as nossas dificuldades em lidar com os desafios de viver juntos sendo diferentes, né? Mas viver em harmonia, que é a harmonia que o Senhor quer para nós. E a mulher rixosa, ela às vezes não percebe que com a língua ela muda o clima da casa. Verdade. Então a casa fica uma casa difícil de conviver. A casa onde tem uma pessoa rixosa, todo mundo fica pisando em ovos, né? Todo mundo com medo de, meu Deus, se falar isso, mamãe, vai fazer um escarcéu, vai fazer daquele momento. E os filhos, o marido, o relacionamento fica tenso, as pessoas começam a evitar a pessoa rixosa. Isso não se dá só em casa, isso se dá no trabalho, isso se dá na igreja, e fulano é difícil, cuidado que você vai falar com fulano. Se esconde. Então, né, as pessoas ficam melindrosas em tratar com a pessoa que é rixosa. Mas é uma característica desejável? Não é. Então, eu acho que todas nós temos que olhar para nós, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de rixoso. Né? Às vezes tem um pouquinho que a gente pode ainda melhorar. Por mais que nós sejamos, a nossa casa está em paz e tudo, mas tem aquele momentinho lá que você fica mais agoniada, mais aflita, que nós possamos fazer como o sábio faz, parar e pensar. Porque às vezes a gente julga mal o outro. A palavra diz que nós não devemos pensar mal do outro. E às vezes a gente fala assim, falou isso querendo atingir aquilo. Não pensa isso. Quando tiver dúvida, pergunta, o que você quis dizer com isso? Porque às vezes não é aquilo. Né? Às vezes a maldade está no nosso coração. Isso acaba trazendo dificuldade. Os filhos, o marido, nós temos que ter a liberdade de trazer uns aos outros as nossas dificuldades, as nossas vontades, né? Como nós nos sentimos, mas sem ferir, porque a língua é uma arma. É uma arma. Por isso que a palavra fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Né? Com a língua nós edificamos, com a língua nós destruímos. Nós demonstramos amor e demonstramos a raiva. Mas existe, né, um caminho de cura para que haja essa transformação. O Senhor tem esse poder. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A solução está dentro de nós. E dentro da questão humana, nós temos hoje, né, tratamentos, existem psicólogos, psicanalistas, até psiquiatras que tratam dessa questão humana, mas nós temos a palavra do Senhor. Nós somos privilegiadas e temos a bênção do Espírito Santo sobre nós. E essa falta de paz dentro dos relacionamentos, na família, ele traz muita dificuldade e gera disfunções familiares. E então as mulheres que possuem esse comportamento e servem a Deus e têm temor de Deus, elas precisam de buscar no Senhor, né? Assim, porque o outro, como Giovana falou, não vai ser a solução, né? Provérbios 27, 15, 16 diz:
que a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Então não é o outro que vai resolver, mas o Senhor nos ensina a olhar para a sua palavra como um espelho. E nós vamos fazer menção aqui do Salmo 139, 23 e 24, em que Davi, ele fala com o Senhor: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós temos a solução e nós não podemos ceder ao mal que está aí fora, né? O tempo é profético, o tempo é o tempo do fim e a nossa mente ela precisa estar firmada no Senhor. Então, todos os dias, não só para as pessoas que são rixosas, iradas, mas todos nós fazermos essa fala como Davi: Senhor, sonda-me, Senhor, o que eu preciso para me livrar desses sentimentos, dessas emoções? Senhor, cura a minha alma, porque é necessário para que nós possamos estar plenas para estar com o Senhor. A palavra diz, né? A paz que excede a todo entendimento. Jesus fala: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela é de acordo com as circunstâncias. Mas você vê servos de Deus que têm paz no desemprego, tem paz na enfermidade, tem paz na presença de Deus. Então, assim, não é uma coisa que você muda no outro. Você não muda o outro. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos. E eu acho que nesse programa o Senhor mostrou que o Senhor via que uma mulher, ela não via porquê que os filhos e o marido evitavam ela. Ela não entendia o porquê. Mas o Senhor mostrava que ela se olhava no espelho. Né, esse espelho, e ela entendia o motivo, era essa rixosidade na vida dela, essa característica de briguenta, que ela estava afastando as pessoas. Então o espelho para nós é a palavra. O que o Senhor quer de nós é nos fazer cada dia mais semelhantes a Jesus. E Jesus fala bem assim: vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Vai a Jesus. Ele tem um alívio para você. Os homens não têm. Ninguém vai te entender. Ele fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. A palavra diz que a mulher, o enfeite dela não devia ser de cabelos frisados e tal, mas de um espírito manso e quieto. É desejável que nós tenhamos esse espírito manso e quieto. Não é natural em nós. Mas a palavra diz que nós devemos buscar a paz. Ele diz assim: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, todas nós queremos amar a vida e ver dias bons, né? Tem um conselho na palavra: refreia a sua língua, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então nós temos que buscar a paz. A paz é uma coisa que você busca e esse é que o Senhor quer na nossa vida. O Senhor está pronto para nos socorrer. Ele fala: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor quer dividir o nosso peso. Qual é a sua luta? Não vai ser com o seu marido. Não vai ser ele não me ajuda. Senhor, meu marido não está me ajudando. Move, Senhor, o coração dele. Senhor, meu filho está tão rebelde. A gente vê, muitas vezes, filhos distantes do Senhor, como são rebeldes, como são duros nas palavras, como é difícil o trato com eles. Mas quando eles vêm para a presença do Senhor, como eles ficam meigos, acessíveis, como é fácil falar com eles, né? Como fica maleável, porque é a palavra. Então não adianta, não vai ser com palavra, não vai ser, tá duro, tá difícil. Senhor, molda o coração do meu filho, vai falar com ele, clama, Senhor, abençoa, Senhor, opera. Nós dependemos do Senhor, nossa vida é profética. Nós dependemos da operação do Senhor dentro do nosso lar para ter essa paz. E o Senhor tem a paz para todos os nossos lares. Aleluia. Mas eu gostaria também de citar um texto aqui para todos, que está lá em Isaías 6:1. E eu vou ler para todos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado
sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O rei Uzias, ele começou bem o seu reinado. Ele fez obras importantes para o fortalecimento do seu reinado. E até o Senhor o ajudou. Nós vemos aqui que o Senhor o ajudou. Mas num determinado momento, ele se inclinou à tolice e ultrapassou o limite do propósito da sua função. E aí o que ocasionou? Ocasionou um desequilíbrio no reino de Judá. E em meio a este ambiente foi que o Senhor revelou-se ao profeta Isaías a sua glória. Então ali o Senhor começou a mostrar a Isaías algo diferente, trouxe ele para um outro ambiente. E ele precisava de ter essa experiência. E a didática do Senhor foi maravilhosa. Foi uma didática de muito amor. Quando ele abre a sua glória, ele revela o seu poder, ele revela a sua soberania. E primeiro, o que o Senhor fez? Ele elevou o coração de Isaías para as coisas eternas. Então, ele abriu as janelas do céu. O Senhor descortinou a eternidade para Isaías e mostrou a sua glória. E ali nós vimos também que Isaías, contemplando, ele pôde contemplar a ministração de anjos ao redor do Senhor, quando os anjos diziam santo, santo, santo. Então o que Isaías estava vendo ali, o trono, o Senhor assentado no trono. E ali começou um trabalho no coração de Isaías, quando ele viu aquela glória toda, aquele ambiente todo. E essa experiência foi tão maravilhosa do amor de Deus se revelando, que é como se o Senhor estivesse dizendo para Isaías: Isaías, eu sou assim. Olha o que você está vendo. Olha, aqui, este é o meu ambiente. Então, aquele momento ali, a partir dali, o coração de Isaías, ele foi tocado com a sua necessidade ali na sua humanidade, né? E ele percebeu isso. E ele percebeu e não precisou de ninguém falar para ele. Ele mesmo sentiu. E essa didática amorosa e perfeita do Senhor há de primeiro, né, de elevar os nossos corações para aquilo que é eterno, trouxe uma bênção muito grande, uma bênção superior, para que Isaías ele pudesse perceber a inferioridade das suas atitudes. E isso colocou nele o desejo. E quando o chamado veio, o Senhor falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías logo se prontificou. Ele estava pronto, ele tinha estado ele viu algo maravilhoso e ali o coração dele foi preparado, estava preparado para trabalhar para o Senhor. Então, e é isso que nós todas queremos, né? Nós entendemos que o Senhor tem um chamado para nós e uma função, né? Um chamado, uma função extraordinária, não é mesmo? E nós sabemos que de nós mesmas nós não temos capacidade, condição de realizar por nós mesmos, mas nós precisamos que a eternidade intervenha. E a partir da revelação deste amor, deste poder que Deus tem, nós também tenhamos desejo, né? Senhor, eu quero ser uma mulher no meu lar, sábia, abençoada, aprovada por Ti. Eu quero que o Senhor se agrade de mim. Eu quero fazer a diferença no meu lar. Eu quero que todos me notem aqui como uma serva de Deus. Aquela que quando abre a boca, ela fala com a autoridade do Espírito Santo. Então, neste texto de Isaías, nós vemos que o Senhor querendo chamar a atenção de Isaías. O Senhor, ele quis cativar as emoções de Isaías para ele. Então, nós vimos isso e a partir dali o Senhor poder usá-lo
né, perdoá-lo, né, tocar nos seus lábios com brasas vivas do seu altar, dando a Ele, né, tocando e também capacitando para servi-lo, né, para anunciar sobre o Messias e das coisas gloriosas do Senhor. Então, é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer também capacitar as nossas emoções para que tenhamos esse desejo de sermos servas edificadoras, servas, mulheres abençoadas, sábias, e Ele quer também nos capacitar para isso. Só o Senhor pode nos capacitar, e nós precisamos de entender que a nossa função no nosso lar é edificar um lar em amor, com sabedoria e também com o conhecimento de Deus e da sua vontade, né? E que busquemos isso, que busquemos para o nosso lar um ambiente de comunhão, isso, com a presença do Espírito Santo. Busquemos isso, todas nós. Esse é o desejo do Senhor, e a presença da glória de Deus é maravilhosa, é tudo que precisamos para sermos vitoriosas, né? E eu gostaria de já finalizar aqui esse momento deixando eu vou ler a palavra do Senhor, que diz, ainda em Isaías 6, que diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu gostaria de finalizar com todas vocês e também, o que mais dizer, né, sobre tudo isso? Deus delegou uma tarefa importantíssima a cada uma de nós, e precisamos confiar que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da volta do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus.